Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Samuel Suamares, de volta aqui com mais um vídeo para vocês falando a respeito do Evangelho de Deus. Então, sente-se na sua cadeira ou no seu sofá e vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 23, diz assim: Então subiu dali a Betel, e indo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. Diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou, em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Esse versículo, o qual eu acabei de ler para vocês, relata um episódio em que o profeta Eliseu foi alvo de zombaria por um grupo de jovenzinhos, enquanto prosseguia com a sua jornada. Esse trecho bíblico acabou se tornando objeto de diversas interpretações e discussões ao longo dos séculos, e algumas sendo bastante errôneas. Mas a mensagem principal desse versículo é a importância do respeito e da reverência aos ungidos de Deus. Eliseu, ele era um dos principais discípulos do profeta Elias. E quando Elias foi arrebatado para o céu, Eliseu acabou assumindo seu lugar como líder espiritual. E ele passou por diversas dificuldades e provações ao longo da sua vida. Mas ele sempre manteve a sua fé e a sua devoção a Deus. Em uma das viagens de Eliseu, ele acabou passando por uma cidade conhecida como Betel. E dessa cidade saiu um grupo de jovenzinhos que foram até o profeta para zombar dele, chamando ele de calvo. E isso foi visto como uma afronta, não só à autoridade do profeta, mas também contra a sua posição como líder espiritual. No entanto, essa passagem tem sido questionada por várias pessoas, incluindo ateus, a respeito do seu significado. Alguns até utilizam desse versículo para tentar argumentar que Deus ele é injusto e cruel, fazendo isso na tentativa de distorcer o caráter do Senhor. Porém, o grande erro que essas pessoas cometem é não prestar atenção nos detalhes para ter uma explicação clara a respeito do significado dessa passagem. Muitos utilizam o argumento que eram só crianças que morreram por nada. Mas não eram crianças. No texto bem aqui deixa claro que são rapazinhos. E esse termo pode ser aplicado a adolescentes, entre 16 ou até 19 anos. Se formos para analisar bem o texto, podemos ver que Eliseu estava em uma caminhada, como os profetas costumavam fazer. Afinal, os profetas eram geralmente pessoas muito solitárias. E eles costumavam caminhar e viajar sozinhos. E é dito aqui que o profeta passou pela cidade de Betel. E dessa cidade saíram uns jovenzinhos. O texto diz aqui que uns rapazinhos saíram da cidade. Ou seja, eles estavam seguindo o profeta Eliseu. E é dito também que 42 deles foram mortos. Ou seja, não era um grupinho pequeno. Podia ser 42 ou até mais deles. Talvez até 50. Mas por que um grupo tão grande de jovens se daria o trabalho de ir atrás de um profeta só para zombar dele? Será que eles não foram lá com outras intenções? E o texto também diz que ursas saíram do bosque. O que significa que o grupo planejava abordar o profeta numa área mais deserta. O texto está claramente mostrando que se tratava de uma perseguição, com objetivos maliciosos. O texto continua com uma hostilização. Os jovens dizem para o profeta Eliseu: Sobe, calvo, sobe, calvo. Quando os jovens dizem isso para Eliseu, não estavam apenas zombando do fato dele ser careca. Na verdade, eles estavam zombando do ministério profético de Eliseu e comparando ele de forma injusta com o profeta Elias, que havia sido arrebatado. Eles queriam provar que Eliseu não era tão de Deus assim e que ele não conseguiria fugir deles. Ou seja, eles queriam fazer mal ao profeta. Ou seja, isso nos mostra que, apesar do desprezo que a sociedade tem com os servos de Deus, para Deus, os seus profetas são especiais, como está escrito lá no Salmo 105, no versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos,
nem maltrateis os meus profetas. E como podemos ver aqui, Eliseu entregou tudo nas mãos de Deus. Eliseu amaldiçoou os jovens e do bosque surgiram duas ursas que despedaçaram eles, matando 42 deles no total. E muitos podem até pensar, mas Deus não foi um pouco injusto com esses jovens? Não. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é o autor da vida. Portanto, ele tem o direito de dá-la, mas também ele também tem o direito de pegá-la de volta. Então, é isso. E antes de encerrarmos o vídeo, uma breve oração. Senhor meu Deus, eterno Pai, agradeço por mais uma semana que o Senhor concedeu para todos nós, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja de todo mal, Senhor. Sabemos que o Senhor é justiça, amor, mas também é justiça, Senhor. Que o Senhor protege os seus, meu Deus. Que andemos pelos seus santos caminhos, Senhor, por um caminho de santidade, sabendo que o Senhor está sempre cuidando de nós e que seus profetas são especiais para o Senhor, meu Deus. Entregamos nossas vidas em tua mão, em tuas mãos, Senhor. Faça-se a sua santa vontade, Senhor. Proteja-nos de todo mal, das tentações, daqueles que nos querem fazer mal, meu Deus. Seja feita a tua santa vontade, é tudo isso que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha para o máximo de pessoas para você puder. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu me despeço de vocês e até um próximo vídeo.